A oração que atravessa o véu. Isso é forte, não é? Eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que você pare um segundo antes de responder. Não com a cabeça, mas com o peito. Você já rezou por alguém que partiu? Aquele momento que você pausa só para relembrar tudo que já viveram? Não o tipo de oração que a gente faz por hábito, repetindo palavras decoradas que não chegam a sair da boca com força. Estou falando da outra oração. Aquela que acontece no silêncio do quarto, tarde da noite, quando a saudade aperta de um jeito que não tem nome. Aquela que não tem palavras bonitas, nem estrutura certa, que é só um grito mudo em direção ao escuro, pedindo que o amor chegue até onde a pessoa foi. Que ela esteja bem, que ela saiba que você ainda pensa nela, que o fio que existia entre vocês dois não tenha sido cortado só porque o corpo dela não está mais aqui. Você já rezou assim? Se já rezou, você sabe do que eu vou falar hoje. E se nunca rezou assim ainda, talvez você precise ouvir o que vai vir a seguir. Bem-vindo ao canal Chico Xavier Disse. Hoje o tema não é uma única história. Hoje o tema é um fio invisível que atravessa dezenas de histórias. Um fio que conecta os que ficaram com os que partiram, que opera em silêncio quando a gente menos espera, e que tem um nome que parece simples demais para o poder que carrega. Oração. Se inscreve no canal agora antes de continuar. Ativa o sininho. Essa é uma das histórias mais importantes que este canal já trouxe. E você vai querer que ela chegue até quem você ama. Vamos juntos. Existe uma frase no livro Eles Voltaram, psicografado por Chico Xavier, que me parou quando eu a encontrei pela primeira vez. Uma frase escrita por um jovem chamado Orlando, que havia morrido num acidente de carro numa noite escura do interior de Minas Gerais, e que, meses depois, conseguiu se comunicar com a família através do médium de Uberaba. A frase é essa: as orações, para mim, funcionam por bálsamos, que nos aliviam os pensamentos, principalmente quando se faz qualquer esforço para lembrar o que deve ser esquecido. Bálsamo, uma palavra antiga que vem de uma substância usada para curar feridas, para aliviar dores, para trazer alívio onde havia inflamação. Orlando não escolheu essa palavra por acaso. Professores de português não escolhem palavras por acaso, e muito menos espíritos que atravessam mundos para mandar uma mensagem. Ele estava dizendo: quando vocês oram por mim, eu sinto. Quando vocês pensam em mim com amor, isso chega até onde eu estou. Não como metáfora, não como consolação poética, como realidade concreta, como bálsamo numa ferida. Isso muda alguma coisa. Muda completamente o que a oração significa. Antes de mergulhar nas histórias, preciso que você entenda de onde elas vêm. O livro Eles Voltaram é uma obra singular na extensa produção mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, o homem de Uberaba que durante décadas se sentou à mesa com um lápis na mão e permitiu que os mortos falassem. Não estou dizendo que você tem que acreditar nisso. Estou dizendo que as histórias que chegaram através desse processo, as cartas, os detalhes, as provas que famílias identificaram como inegavelmente reais, formam um conjunto que exige, no mínimo, atenção honesta. E o que atravessa praticamente todas essas histórias, como um rio subterrâneo que alimenta cada capítulo, é a oração. Não como ritual, não como obrigação religiosa, como tecnologia de amor, como o único canal de comunicação que a morte não consegue cortar. Vou te contar 3 histórias hoje. 3 histórias diferentes, de pessoas diferentes, de cidades diferentes, de épocas diferentes, mas com o mesmo fio passando por dentro de todas elas. A primeira história começa numa noite de sábado no interior de São Paulo, numa estrada, com 4 jovens dentro de um carro e uma ponte que eles não viram a tempo. Orlando Sebastião Duarte tinha uma vida pela frente. Era jovem, saudável, cheio de planos. Naquela noite saiu com 3 amigos, Gerson, Marco Antônio e Vladimir, para um passeio numa represa. O tipo de programa que a gente faz sem pensar muito, sem registrar no coração como algo que vai ser lembrado, porque não parece ser um momento especial. Parece ser simplesmente mais uma noite entre amigos. Na volta, o escuro da noite era completo. Os faróis do carro apresentavam defeito. Um curto-circuito na instalação elétrica
que só seria descoberto meses depois, quando a polícia liberou o veículo. Eles conversavam animadamente, na intimidade de quem está à vontade, e não viram os detalhes da ponte que se aproximava. A queda foi violenta. O carro despencou ribanceira abaixo, em direção às pedras que calçam as águas do rio Lambari, no município de Poços de Caldas, Minas Gerais. Orlando descreveria depois o momento com uma clareza que impressiona. Nenhum de nós dispôs de tempo para pensar. Nem vimos contato com a água e nem sentimos dor alguma. Tudo foi um momento de freio na pedra. Nenhuma dor, um freio. E então o escuro. O que veio depois, Orlando descreveu na carta que psicografou através de Chico Xavier meses mais tarde. E o que ele descreveu é uma das narrativas mais humanas e ao mesmo tempo mais perturbadoras que você vai ouvir sobre o que acontece quando a gente morre de repente. Ele acordou num estado de confusão profunda. Não sabia onde estava. Pressentia os amigos por perto, mas não conseguia tocá-los. Lutava para acordar, como quem tenta sair de um pesadelo e não tem força. Havia uma escuridão que não era a escuridão da noite, mas algo diferente, mais pesado, até que um sono estranho o tomou completamente. E então, ele acordou de verdade. Estava num instituto, um lugar que ele não reconhecia, com médicos e enfermeiros que ele não conhecia. Mas gradualmente foram aparecendo rostos familiares. O avô Sebastião, a bisavó Pierina, um médico chamado Dr. Paiva, que havia morrido anos antes. Eles o receberam com aquela gentileza de quem aguarda a chegada de alguém que estava atrasado. Orlando escreveu: "Estávamos os 4 companheiros hospitalizados no instituto para nós desconhecido. 4 jovens que saíram numa noite de passeio e chegaram num hospital do outro lado. Confusos, surpresos, ainda tentando entender o que havia acontecido. Isso não é imagem poética. É o relato de alguém descrevendo uma experiência que ele viveu. Mas aqui é onde a história gira em direção ao que nos trouxe hoje. Orlando estava se recuperando, aprendendo a existir de um jeito novo, com o suporte dos que já estavam lá há mais tempo. E então ele olhou para o lado de cá, para a família que havia ficado, e o que ele viu o preocupou. A mãe, Dona Marlene, estava inconsolável. O pai, Wilson, estava desanimando. A mãe de Gerson, Dona Vilma, conservava os olhos vermelhos de tanto chorar. E havia algo mais. As orações que a família havia prometido, os votos feitos na igreja de São Sebastião durante a missa do 7º dia, não estavam sendo cumpridos. Numa segunda carta, Orlando foi direto, sem crueldade, mas com urgência. Aquelas promissórias assinadas na igreja, diante dos símbolos veneráveis da religião, estão todas aguardando pagamento. Ninguém se lembrou de resgatar os votos feitos. E então disse algo que precisamos parar para contemplar. Ficamos todos em dia com as orações, porque do jeito em que vamos, as preces da família estão num lado muito diferente de onde acreditamos que a fé em Deus deva morar. Ele estava dizendo: as orações de vocês chegam até mim. E quando não chegam, quando vocês param de orar, quando o choro tomou o lugar da fé, nós sentimos isso também. A corrente que nos une não é só saudade, é oração. E quando a corrente fraqueja do lado de cá, sentimos a diferença lá. Isso é uma afirmação extraordinária, e ela não está sozinha. Ela ecoa, com palavras diferentes, em pelo menos outras 2 histórias do mesmo livro. Vamos para a segunda história. Essa acontece em Barretos, São Paulo. E ela tem um nome que parece quase uma definição do que a oração pode fazer. Filho retorna ao chamado da oração. Clécius da Cunha Rodrigues tinha 23 anos quando morreu. Era 6 de janeiro de 1979. Ele dirigia um Volkswagen pela estrada Barretos-Guaíra, indo a um baile de formatura com o amigo Luiz Benedito. 00:30. Uma colisão que não deu tempo de evitar. O amigo saiu ileso. Clécius não. Os pais, Aníbal e Ruth, ficaram no tipo de dor que não tem fundo. Clécius era filho caçula, carinhoso, daquele tipo que fica presente nos detalhes da casa muito depois de partir. A namorada, Maritza, havia perdido não só o namorado, mas as promessas de uma vida que eles haviam começado a construir juntos. Aníbal e Ruth foram a Uberaba 5 vezes.
5 viagens, cada uma alimentada pela mesma fé que havia alimentado Dona Arminda nas suas 10 viagens. A fé de que o filho estava lá, de que o amor era mais forte que a morte, de que Chico Xavier seria o instrumento de um reencontro que eles precisavam mais do que precisavam de qualquer outra coisa. Na tarde de 2 de novembro de 1979, 10 meses após a morte de Clécius, a família se reuniu em Uberaba e antes da reunião noturna, Ruth fez algo que Aníbal descreveria depois como decisivo. Ela conclamou a todos, o marido, os filhos Kleber e Cledson, a nora Maria Cristina, a própria Maritza, a fazer uma corrente de orações. Não uma oração individual, silenciosa, privada. Uma corrente. Todos juntos pedindo ao alto permissão para que Clécius pudesse se comunicar naquela noite. Horas depois, Chico Xavier psicografou uma carta. E a primeira frase dessa carta é a prova de que algo havia acontecido naquelas orações da tarde. Clécius começou assim: estou presente ao chamado da oração, com que se transformaram numa corrente de amor, buscando-me para falar-lhes. Lê de novo. Estou presente ao chamado da oração. Ele não disse, estou presente porque Chico Xavier me invocou. Não disse, estou presente porque a reunião espírita abriu uma porta. Ele disse, estou aqui porque vocês oraram, porque vocês formaram uma corrente de amor e me buscaram. E eu vim. Aníbal confirmaria isso em entrevista posterior. A corrente de orações havia acontecido horas antes, sem que ninguém além da família soubesse. Chico Xavier não tinha como saber. E ainda assim, a primeira frase da carta nomeou exatamente isso. A carta de Clécius para a namorada Maritza é um dos textos mais comoventes que eu já encontrei dentro desta tradição. E ela fala de oração de um jeito que vai mudar a forma como você pensa sobre o que significa rezar por alguém que partiu. Clécius sabia que havia prometido coisas a Maritza que não conseguiu cumprir. Sabia do peso que ela carregava, a dor do amor interrompido, as promessas de casamento que ficaram suspensas no ar. E ele disse, com aquela delicadeza de quem entende que o amor pode mudar de forma sem diminuir: tantas vezes nos unimos para vivermos juntos. Entretanto, presentemente, é necessário nos unamos em oração para continuarmos juntos, sem o imperativo da posse. Antes eles se uniam para viver juntos. Agora o jeito de continuar unidos é outro, a oração. Não como substituto barato do amor de verdade, como a forma real e possível que o amor encontrou para continuar existindo, atravessando a fronteira que os separou. Você me auxiliará com as suas preces, não para que a esqueça, porque isso é impossível, mas para que eu compreenda a obrigação de transformá-la em minhas lembranças, por irmã e companheira do coração. Ele pediu a ela para rezar, não para que ele voltasse, não para que a dor passasse, mas para que ele tivesse força para fazer o que precisava fazer, crescer, aprender, avançar naquele novo estado de existência. As orações de Maritza, do lado de cá, eram combustível para a jornada de Clécius do lado de lá. E no final da carta, após páginas de palavras cuidadosas e cheias de amor, ele deixou uma frase que se tornou o título do capítulo, uma frase que eu quero que você carregue para fora deste vídeo. Saudade não deve ser regada de pranto, ainda mesmo quando nasça das profundezas de nossa alma. Saudade para nós deve ser fé nova em Deus e confiança em nós mesmos para conquistas de tempos novos. Saudade como fé nova em Deus, não como buraco, como portal. Agora quero pausar aqui por um segundo para falar com você diretamente. Se você está assistindo esse vídeo carregando alguém, um nome, um rosto, uma ausência que não fecha, eu preciso te perguntar, como é a sua oração por essa pessoa? Não estou perguntando se você reza, estou perguntando como você reza. Porque existe uma diferença enorme entre rezar com o coração fechado pela dor, pedindo que a dor pare, pedindo que o tempo volte atrás, pedindo o impossível, e rezar com o coração aberto pelo amor. Rezar não para trazer a pessoa de volta, mas para que ela esteja bem, para que ela saiba que você ainda pensa nela, para que o amor que existia entre vocês continue existindo de alguma forma que você ainda não consegue ver.
Essa segunda oração, essa é a que chega. E se você ainda não se inscreveu no canal Chico Xavier Disse, faz isso agora. Deixa também um comentário aqui embaixo. Pode ser um nome, pode ser o que você está sentindo, pode ser simplesmente uma palavra. Esses comentários são o que mantém o canal vivo, são o que diz ao algoritmo que essas histórias importam. E cada comentário é uma forma de garantir que mais alguém que está sofrendo vai encontrar aqui o que precisa. Vou te contar agora um episódio que aconteceu dentro de uma das histórias do livro. Um episódio que parece pequeno, mas que revela algo imenso sobre como a oração funciona. No capítulo sobre Nestor Macedo Filho, um jovem que partiu num acidente de carro e que escreveu uma carta longa e extraordinária ao pai, há um trecho onde ele menciona diretamente as orações da família como fonte de energia no plano espiritual. Em suas orações e pensamentos, vamos encontrando recursos para atenuar as nossas próprias inquietações. Recursos. Ele usa a palavra recursos, como se as orações fossem uma substância concreta, mensurável, que chegava até ele e fornecia algo que ele precisava para continuar avançando. Não consolo simbólico, recurso real. E mais adiante, a sua confiança nos une para forças novas, de modo a vararmos a nebulosa da saudade e continuar na vida maior, na caminhada para a frente. A confiança do pai, do lado de cá, fornecia forças novas ao filho, do lado de lá. O amor não estava apenas preservado na memória, estava ativo, funcionando, alimentando algo. Essa é uma cosmologia completamente diferente da que a maioria de nós foi criada com. A maioria de nós aprendeu, de forma implícita ou explícita, que a morte é uma parede, que quando alguém vai embora, o relacionamento acaba, que a saudade é uma lembrança de algo que existiu, não uma conexão com algo que ainda existe. O que essas cartas sugerem é outra coisa inteiramente, que o amor é uma força que opera em dois sentidos, que quando você reza por alguém que partiu, não está apenas conversando consigo mesmo, está enviando algo que chega. Agora deixa eu te contar a terceira história, e essa é a mais silenciosa das três, a que acontece mais nos bastidores, mais no espaço entre as palavras. Quando Dona Arminda começou a ir a Uberaba em busca de notícias do filho José Roberto, aquele jovem de Martinópolis que partiu junto com a esposa Beatriz num acidente em março de 1978, deixando a filha Manuelinha de 1 aninho, ela foi orientada por amigas. Mas havia algo mais que a levava. Ela orava. Não há um capítulo específico sobre isso no livro, mas está nas entrelinhas de tudo. Dona Arminda percorreu mais de 500 quilômetros 10 vezes, 10 viagens, cultivando o que ela mesma chamou de fé. E essa fé não era uma ideia abstrata, era uma prática. Era uma postura diária diante da ausência do filho. Era acordar toda manhã e, em vez de deixar a dor tomar conta, direcionar o amor para algum lugar. A carta que José Roberto escreveu, 36 laudas, chegou na 10ª visita. Mas há um detalhe que Dona Arminda revelou depois. Na primeira visita, ainda 2 meses após o acidente, Chico Xavier havia perguntado a ela sobre uma pessoa chamada Maria Cândida Janine. Dona Arminda não conhecia o nome, mas pelo sobrenome Janine, respondeu que devia ser um parente da nora falecida. E Chico disse: "A Beatriz está com ela." Maria Cândida Janine era a avó paterna de Beatriz, falecida havia muitos anos, e ela estava lá, cuidando da neta recém-chegada. Uma família que se reorganizava do outro lado para receber quem havia partido cedo demais. Dona Arminda voltou para casa com essa informação e continuou orando. Continuou fazendo a viagem. Continuou cultivando a fé. Não porque alguém lhe prometeu um resultado, mas porque o amor não sabe fazer outra coisa quando a pessoa amada está ausente. 9 visitas depois, a carta chegou. E José Roberto começou assim: "Beatriz e eu temos procurado aprender e progredir um tanto. Seguimos com mais segurança para a frente. Juntos, progredindo, seguros." A fé de Dona Arminda não havia sido em vão. As orações dela, aquelas que ela fez em silêncio ao longo de quase 2 anos na casa de Martinópolis, haviam chegado. Ele sabia que ela orava.
Ele sabia que ela continuava. Existe uma pergunta que essa história toda inevitavelmente levanta. E eu quero enfrentá-la diretamente, porque acho que você merece honestidade. Como funciona isso? Como uma oração, pensamentos, palavras, intenção, consegue atravessar o que chamamos de morte e chegar até alguém do outro lado? A resposta honesta é: não sabemos com precisão. Não há uma equação física que explique isso. Não há um mecanismo que a ciência mainstream tenha validado. Mas há um conjunto de coisas que sabemos, ou que temos boas razões para suspeitar. Sabemos que a consciência é o maior mistério da física e da neurociência. O problema difícil da consciência, porque existe experiência subjetiva, porque há algo que é ser você, permanece sem solução. E enquanto esse mistério permanece aberto, a afirmação de que a consciência termina quando o corpo termina é uma afirmação filosófica, não um fato científico estabelecido. Sabemos que experiências de quase morte, documentadas em dezenas de milhares de casos ao redor do mundo, estudadas por pesquisadores sérios em universidades respeitadas, descrevem consistentemente elementos que não deveriam ser possíveis se a consciência fosse apenas produto do cérebro. Pessoas que descrevem com precisão conversas acontecidas em salas distantes enquanto estavam em parada cardíaca. Cegos de nascimento, que descrevem detalhes visuais de suas ressuscitações. Sabemos que o campo de estudo de fenômenos paranormais, não o sensacionalista dos programas de televisão, mas a pesquisa séria de instituições como a Society for Psychical Research e laboratórios de parapsicologia em universidades como Princeton e Edinburgh, acumulou décadas de evidências que desafiam a explicação por coincidência. E sabemos, pelo testemunho de dezenas de famílias que confrontaram os registros das cartas psicografadas por Chico Xavier com o que de fato haviam vivido, que os detalhes eram precisos, que havia informações que Chico não poderia ter obtido de outra forma, que as pessoas que receberam aquelas cartas as reconheceram, não como poesia consoladora, mas como comunicação real. Diante de tudo isso, a possibilidade de que a oração atravesse a fronteira da morte não é superstição. É uma hipótese que merece seriedade. Mas eu quero ir além da hipótese. Quero falar sobre o que a oração faz de forma que você pode verificar, do lado de cá. Quando você reza por alguém que partiu, algo acontece em você. Não estou diminuindo isso ao dizer algo acontece em você. Estou dizendo que isso é real e que importa. A oração muda a forma como você se relaciona com a ausência. Em vez de viver a ausência como um buraco, algo que falta, algo que foi tirado, algo que nunca vai ser preenchido, a oração te convida a viver a ausência como uma distância. Uma distância é diferente de um buraco. Num buraco, não há nada do outro lado. Numa distância, há. E você pode, através da oração, enviar algo através dessa distância. Isso muda tudo. Muda a saudade, muda o luto, muda a forma como você se levanta de manhã e enfrenta um dia no qual a pessoa que você ama não está mais do jeito que estava. Dona Arminda passou quase 2 anos orando. E quando ela chegou para a 10ª vez e recebeu a carta, 36 laudas do filho que havia partido, ela disse que havia sido a maior alegria de sua vida. Não a maior consolação, a maior alegria. A oração havia transformado 2 anos de saudade em 2 anos de antecipação. Em vez de esperar pelo fim da dor, ela havia estado esperando pelo reencontro. E o reencontro chegou. Existe uma distinção importante que preciso fazer aqui, porque ela pode mudar a forma como você ora. Há 2 tipos de oração que aparecem nas histórias deste livro, e eles produzem efeitos diferentes. O primeiro tipo é a oração que prende. É a oração do desespero inconformado, aquela que pede a Deus que desfaça o que aconteceu, que implora pela volta do impossível, que se recusa a aceitar que a pessoa partiu. Esse tipo de oração, segundo os relatos dos próprios espíritos no livro, cria uma espécie de âncora. Mantém o espírito recém-chegado preso a uma energia de dor que dificulta sua transição e seu progresso. Orlando disse isso explicitamente. A mãe de Gerson, Dona Vilma,
estava ligada ao filho pelos cadeados do sofrimento na inconformação, e isso estava dificultando a recuperação de Gerson no outro lado. A dor inconformada da mãe era uma corrente que segurava o filho quando ele precisava soltar. O segundo tipo é a oração que liberta. É a oração que Dona Vivita fez dentro do avião com a mão no peito do filho Evaldo. Se for para a felicidade dele, para o bem dele, dê-lhe vida. Do contrário, que seja feita a sua vontade. Não uma resignação passiva, uma entrega ativa. Uma oração que coloca o bem do outro acima do próprio desejo de tê-lo por perto. Esse tipo de oração, segundo os relatos, é o que de fato ajuda. É o que chega como bálsamo. É o que fornece o recurso de que Orlando falou. É o que cria a corrente de amor que chamou Clécius de volta para escrever. A diferença entre os dois tipos não é de quantidade, é de direção. Uma oração aponta para dentro, para a própria dor. A outra aponta para fora, para o bem de quem partiu. Preciso contar mais um detalhe da história de Clécius, um detalhe que passou quase despercebido nas páginas do livro, mas que eu não consigo deixar de lado. Quando Aníbal e Ruth foram pela primeira vez a Uberaba, antes mesmo de qualquer carta ser psicografada, Chico Xavier perguntou a Aníbal: "Quem é Maria Rodrigues?" Aníbal respondeu: "Minha avó, falecida em Portugal há muitos anos." Chico disse: "Ela está aqui." E diz que Clécius já está integrado na vida espiritual. Depois perguntou: "Você conheceu alguém chamado Werneck?" Aníbal confirmou: "Oscar Werneck, antigo presidente de uma companhia ferroviária, amigo de anos atrás, morto havia muito tempo." Chico disse: "Ele está aqui também." Confirma a mesma notícia. Duas pessoas que Aníbal havia conhecido e perdido ao longo da vida, pessoas de épocas e contextos completamente diferentes, estavam lá, no espaço invisível daquela sala em Uberaba, para confirmar que Clécius estava bem. Isso revela algo sobre a oração que eu quero que você leve consigo. Quando você ora, você não está orando para o vazio. Você está orando para um ambiente, um lugar onde as pessoas que partiram continuam existindo, onde os vínculos de amor continuam operando, onde uma avó de Portugal e um ex-presidente de ferrovia podem estar presentes ao mesmo tempo para acolher e cuidar de um jovem de 23 anos que chegou mais cedo do que deveria. Você não está rezando para o silêncio, está rezando para uma comunidade. Há algo que eu quero que você faça depois deste vídeo. Não é uma tarefa complicada. Na verdade, é a coisa mais simples do mundo e também a mais difícil quando a dor está grande. Quero que você pare, que encontre um lugar quieto. Pode ser o quarto, pode ser o carro estacionado, pode ser a varanda de madrugada, e que você pense no nome de alguém que partiu, alguém que você ama e que não está mais aqui do jeito que estava. E então, em vez de apenas sentir a falta, que é inevitável e sagrada, envie algo. Pode ser em palavras, pode ser em silêncio, pode ser uma música que a pessoa gostava, tocada mentalmente enquanto você pensa nela. Mas envie com a direção certa, não para trazer de volta, para dizer: estou bem, estou aqui, sei que você também está. E o amor que existia entre nós não acabou quando você foi embora. Ele está aqui vivo, e eu o envio para você agora. Isso é oração, na sua forma mais pura, sem liturgia, sem protocolo, sem necessidade de acreditar em qualquer doutrina específica. Apenas amor enviado através da distância, com a confiança de que ele chega. Clécius terminou a carta aos pais com uma frase que eu quero guardar aqui, como se guardaria uma pedra preciosa encontrada no caminho. Com o meu abraço fica a minha oração, pedindo a Deus nos mantenha reunidos na paz e na felicidade de sempre. Ele também orava. Do lado de lá, o filho orava pelos pais, enquanto Aníbal e Ruth, do lado de cá, oravam pelo filho, e a corrente de orações os havia reunido naquela noite em Uberaba. Clécius mandava de volta o próprio abraço na forma de uma oração, pedindo que ficassem unidos. Uma corrente de amor que flui nos dois sentidos. Isso é o que as histórias de Chico Xavier sugerem, uma após outra, em dezenas de cartas e centenas de páginas. Que a morte não corta o amor. Que o amor, quando é verdadeiro, encontra o caminho. Que
Porque as orações que você envia para quem partiu chegam, como bálsamo, como recursos, como corrente, como chamado ao qual eles respondem. E que do outro lado, eles também oram por você. Você está aqui há quase 1 hora ouvindo essas histórias. E eu preciso te perguntar, o que você vai fazer com elas? Talvez você saia deste vídeo e o dia continue igual. Talvez as tarefas do cotidiano retomem o controle. E essa hora que você passou aqui vá se diluindo no barulho da vida. Ou talvez não. Talvez você saia daqui e, hoje à noite, antes de dormir, você reserve 5 minutos. Você pense no nome. Você envie o amor com a direção certa. Você forme, mesmo que só com as próprias palavras desordenadas e imperfeitas, uma corrente de um. Só você, de um lado, mandando para o outro. E quem sabe do outro lado, como Clécius, como Orlando, como José Roberto, como todos os que escreveram cartas através das mãos de Chico Xavier, quem sabe eles sintam. Quem sabe aquilo que eles descreveram como bálsamo, como recursos, como corrente de amor, quem sabe chegue. Você não vai saber com certeza, não neste lado da fronteira. Mas o amor não precisa de certeza para ser enviado, só precisa de você. Essas histórias vieram do livro Eles Voltaram, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a colaboração de Hércio Marcos C. Arantes. Um livro de 22 histórias, 22 cartas de pessoas que partiram e que encontraram de alguma forma um jeito de dizer: estamos vivos, estamos bem, continuem. E que pediram quase todas elas a mesma coisa: continuem orando por nós, porque as orações chegam. Se esse vídeo tocou você, e eu acredito que tocou, compartilha. Manda para alguém que esteja sofrendo uma perda, para alguém que tenha parado de orar porque acha que não adianta, para alguém que esteja carregando a saudade como peso, quando poderia estar carregando como fé nova em Deus. E comenta aqui embaixo. Me conta quem é a pessoa que você vai lembrar hoje à noite. Você não precisa contar a história toda. Pode ser só o nome. Esse comentário é uma oração pública. E as orações públicas também têm força. Eu te encontro na próxima história. Chico Xavier disse. Eu quero voltar por um momento a algo que Orlando disse, porque acho que nós passamos por isso rápido demais. Ele disse que as orações funcionavam como bálsamos principalmente quando se faz qualquer esforço para lembrar o que deve ser esquecido. Essa segunda parte da frase é surpreendente. O que deve ser esquecido? O que um jovem recém-chegado ao plano espiritual estaria tentando esquecer? A resposta que emerge das histórias do livro é: o trauma da transição, a memória do acidente, o choque de descobrir que morreu, a confusão de acordar num lugar desconhecido sem entender o que havia acontecido. Orlando descreveu esse estado com precisão clínica, o pesadelo do qual não conseguia acordar, a luta para tocar os amigos sem ter braços para isso, o sono pesado que o engolia antes que pudesse se orientar. Esse período de confusão e de luta para se refazer é real, segundo esses relatos. E é exatamente nesse período, quando o espírito recém-chegado está tentando processar o que aconteceu, tentando esquecer o trauma e se ajustar ao novo estado de existência, que as orações chegam como bálsamo. Pensa no que isso significa. Quando você reza por alguém que partiu numa situação violenta ou súbita, num acidente, numa doença rápida, num momento que não teve despedida, sua oração não é apenas simbólica. Ela está chegando no momento em que essa pessoa mais precisa de apoio. No momento em que ela está confusa, desorientada, tentando se encontrar num ambiente completamente novo. Você está, através da oração, estendendo a mão através do véu. Há um outro aspecto dessa história que merece atenção: o papel das pessoas que já estavam lá. Em todos os relatos do livro, os recém-chegados são recebidos por alguém. Nunca chegam sozinhos ao outro lado. Orlando foi recebido pelo avô Sebastião e pela bisavó Pierina. Clécius foi recebido pelo avô Augusto Cândido. Beatriz foi encontrada pela avó paterna Maria Cândida Janine. Os 4 jovens do acidente no Rio Lambari foram recebidos por um médico chamado Dr. Paiva e por outras figuras familiares.
Há uma estrutura de acolhimento, uma rede, e essa rede é composta por pessoas que em vida foram amadas e cujo amor, ao que parece, não terminou com a morte. Isso muda a forma como a gente pensa sobre as pessoas que já partiram antes. A avó que você perdeu quando era criança, o amigo que foi embora anos atrás, o pai ou a mãe que já não estão mais aqui. Eles não estão apenas descansando ou em paz de forma passiva. Segundo esses relatos, eles estão ativos. Eles recebem, eles cuidam, eles acompanham. E quando você ora por alguém recém-partido, não está apenas enviando amor do lado de cá. Está orando para um ambiente que já está organizado para receber, acolher e cuidar. Sua oração chega num contexto, num sistema de suporte que já existe, que já está funcionando, composto por todos os outros que você amou e perdeu ao longo da vida. Não é o vazio, é uma família maior, no sentido mais literal. Quero falar sobre algo que a maioria das pessoas não percebe nas histórias de Chico Xavier. A consistência das descrições do outro lado. Ao longo de décadas de psicografia, cartas recebidas em datas diferentes, de espíritos diferentes, para famílias diferentes, em contextos completamente distintos, as descrições do que existe além são notavelmente coerentes. Há hospitais. Orlando fala dos 4 jovens hospitalizados num instituto desconhecido. Clécius acorda num leito, acreditando estar sendo tratado. Nestor Macedo Filho menciona médicos e um processo de recuperação. Isso não é um detalhe que cada família inventaria de forma independente. É uma estrutura que aparece repetidamente, de formas que se corroboram. Há escolas. Em mais de uma carta, os recém-chegados mencionam um processo de aprendizado, de compreender a nova situação, de progredir, de avançar. José Roberto disse que ele e Beatriz estavam procurando aprender e progredir. Clécius falou em crescimento. Há uma ideia consistente de que a vida do outro lado não é estática. É um processo, uma caminhada, um desenvolvimento. Há trabalho. Vários espíritos mencionam atividades, colaborações, envolvimento em tarefas que não são especificadas em detalhe, mas que implicam uma existência ativa, não contemplativa. E há, em todos os casos, o amor como força operante, como substância real, como a coisa mais concreta e durável de todas. Essa consistência é significativa, não como prova definitiva, porque provas definitivas sobre o que acontece após a morte simplesmente não existem do lado de cá, mas como sinal, como algo que merece ser levado a sério por qualquer pessoa que pense com honestidade sobre as questões maiores da existência. Existe uma tradição muito antiga, anterior ao espiritismo, anterior ao cristianismo, presente em praticamente todas as culturas humanas, de que os vivos podem e devem orar pelos mortos. Os egípcios faziam isso, os gregos faziam isso, os romanos faziam isso. As tradições judaica, cristã, islâmica, budista e hinduísta fazem isso, cada uma à sua maneira. Essa universalidade não é coincidência. As tradições que sobrevivem por milênios tendem a carregar dentro de si uma sabedoria que a razão individual de uma geração raramente consegue capturar por inteiro. E o fato de que tantas culturas diferentes, em tantos momentos históricos diferentes, chegaram à mesma conclusão de que é possível e importante manter um relacionamento com os mortos através da oração, sugere que essa prática tem algum fundamento em como o universo realmente funciona. O Espiritismo, como codificado por Allan Kardec no século XIX e praticado no Brasil por Chico Xavier e milhares de outros, não inventou essa ideia, ele a sistematizou, deu a ela um vocabulário, um conjunto de práticas, uma explicação racional para o que antes era apenas intuição ou fé. Mas a intuição estava lá muito antes, e as histórias de eles voltaram são, de certa forma, a confirmação contemporânea de uma verdade que a humanidade sempre suspeitou. Uma última história, pequena, quase um detalhe nas margens do livro, mas que eu não consigo deixar para trás. Quando Dona Leda, a mãe de Beatriz, a professora de português que havia engraçado ao nos contar que a filha pagava para não falar, recebeu a carta de Beatriz através de Chico Xavier. Havia uma frase nela
que desfez anos de culpa silenciosa. Dona Leda havia carregado a preocupação de não ter dado à filha uma orientação espiritual adequada, de não ter conversado sobre fé, sobre o além, sobre as coisas que importam quando o fim chega. E Beatriz havia partido tão jovem sem essa bagagem. Essa preocupação, se não dei o suficiente, é uma das mais comuns e das mais devastadoras que existem no luto. A pessoa parte e nós ficamos enumerando o que não fizemos, o que não dissemos, o que não ensinamos. E então Beatriz, do outro lado, escreveu para a mãe: a sua presença em minha vida me fez rica de paz, compreensão, esperança e felicidade. Não os ensinamentos certos, não as palavras certas sobre Deus ou sobre a alma, ou sobre o que vem depois. A presença, o amor diário, comum, imperfeito e humano. O fato de estar lá. Dona Leda havia passado a vida sendo a mãe de uma filha que pagava para não falar, o que significa que havia aprendido a se comunicar através do silêncio compartilhado, do gesto, do simples estar junto. E foi exatamente isso, essa presença silenciosa e amorosa, que Beatriz levou para o outro lado como riqueza. Você não precisa ter dito tudo. Você não precisa ter feito tudo. Você precisava estar lá. E provavelmente estava, mais do que você imagina. E agora, do lugar onde ela está, Beatriz mandou de volta a mensagem que a mãe precisava ouvir. Cheguei bem. E cheguei rica, por sua causa. Essa é a oração que atravessa o véu. Não precisa ser elaborada, não precisa ter palavras certas, não precisa de um lugar sagrado, nem de um ritual específico. Precisa apenas de amor com direção, de você aqui, enviando para alguém que está lá, com a confiança de que esse envio não é para o vazio. Orlando disse que é bálsamo. Clécius disse que é corrente de amor que o chamou de volta. José Roberto e Beatriz disseram que os mantém unidos no mundo maior. Nestor disse que é recurso, que é força nova. Dona Vivita demonstrou que ela pode ser a última coisa que um filho sente antes de partir. A mão da mãe no peito, a oração murmurada, o amor entregue mesmo quando dói. Essas histórias não são de outro mundo, no sentido de serem distantes, inacessíveis, só para quem tem fé perfeita ou doutrina correta. São histórias de famílias brasileiras comuns, de cidades pequenas do interior, de pessoas que perderam quem amavam e que, de formas diferentes, e muitas vezes inesperadas, encontraram uma forma de continuar conectadas. Você pode encontrar essa forma também. Começa hoje à noite, em 5 minutos de silêncio com o nome de quem você ama. Eu te encontro na próxima reunião. Chico Xavier disse.